Boa noite a todos, prezados amigos e amigas. Nós estamos fazendo essa palestra aqui em continuidade aí ao programa da terça-feira, já que as nossas atividades presenciais, como todos sabem, estão suspensas em função da pandemia, e nós temos que ter responsabilidade e realmente manter essas orientações preconizadas pelo pessoal da saúde no mundo inteiro, que é o distanciamento social, a higienização, a busca da vacina, para vencermos esta situação, que se de início, todas as epidemias ou pandemias, quando se inicia, nós temos sempre acontecem ou coisas equivocadas ou coisas pontuais. Se de início então se dizia que o grupo de risco principal eram os idosos, hoje nós estamos vendo que o vírus, quanto mais aglomeração, mais ele se transmite, quanto mais ele se transmite, mais aumenta a sua chance de mutações. E numa dessas mutações surgiu essa variante brasileira e que pega todo mundo, todas as idades. E aí, se as pessoas não querem o distanciamento social para proteger a economia, a disseminação do vírus, levando bastante gente para a UTI, retirando, portanto, da linha produtiva, e devolvendo ao trabalhador a produção com sequelas, vai prejudicar muito mais a economia do que se nós fizéssemos um tratamento de choque e tivéssemos a necessária coragem de depois trabalhar dobrado ou triplicado para recuperar a economia. Mas enfim, no embate das opiniões aí, nem sempre chegamos à unanimidade, principalmente comportamental. Então vamos fazer a nossa parte e mantermos nós, que temos consciência, o distanciamento social, e por isso então as nossas reuniões de terça-feira, por mais saudade que nos dê, tem que continuar sendo feitas online. Aí então a nossa contribuição nesse processo. E como nós estamos no mês de abril, quando normalmente nós espíritas nos lembramos então do aniversário do lançamento do livro fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, então vamos tentar hoje tecer algumas considerações sobre este livro, o Livro dos Espíritos. As questões históricas, acho que todos aqueles que estão me assistindo agora conhecem. Resumindo, na metade mais ou menos do século XIX, surgiu uma explosão de interesse pelo contato com os espíritos. Os historiadores do espiritismo costumam colocar ali nos Estados Unidos a origem naqueles fenômenos que ocorreram na casa da família Fox e na tentativa das adolescentes da família Fox se comunicarem com o fenômeno que se identificou como um espírito, e o espírito de alguém que havia tido a sua vida aí na face da Terra, e agora estava nessa categoria que nós classificamos de mortos. E esse contato, esses fenômenos ocorridos em volta dessa família, provocaram uma celeuma muito grande, polêmicas, discussões, debates, autoridades de todos os segmentos sociais, autoridades médicas, científicas, políticas, etc., se juntaram e discutiram o assunto, chegou até no Congresso Nacional. O fato é que daí surgiu esse interesse, então, pela comunicação com os espíritos. E surgiu esse interesse com uma postura diferente daquela anterior. Porque até então, quer dizer, o contato com os espíritos, com os chamados mortos, não começou ali, não era uma novidade ali. Existiu desde que existe gente na face da Terra. Herculano Pires chega a sugerir que a
a crença em Deus tenha surgido porque as pessoas viam os seus ancestrais que sabiam mortos, que haviam enterrado e de repente estavam transitando ali na tribo, né? Então adquiriam uma certeza tão direta da sobrevivência que acabaram criando as religiões. Enfim, o contato com os espíritos se inseria numa situação cultural e religiosa, variável de acordo com os povos. Com o surgimento da ciência, nós, os seres humanos, adquiriram uma postura nova em relação à natureza, né? Hegel costuma dizer que ele dizia que a postura do homem na fase pré-científica, dos sábios, então a sabedoria existia, né? As pessoas dizem, mas estão falando em novidade, em ciência, mas o sábio fulano de tal, lá não sei, de 1000 e tantos anos atrás, etc. Então a sabedoria sempre existiu. A busca do conhecimento sempre existiu, né? Já visto Aristóteles. Mas, segundo Hegel, a postura é que era diferente, né? Até o surgimento da ciência, o homem interrogava a natureza como o discípulo interrogando o mestre. E após o surgimento da ciência, ali pelos anos 500, 600, e que veio se sedimentando, o homem passou a interrogar a natureza como o juiz que interroga a testemunha. Então é uma postura bem diferente, né? Nós passamos a submeter a natureza aos nossos métodos, à nossa metodologia. E aí fizemos, na verdade, o método científico é quase um leito de Procusto aí. Quer dizer, se o método não abrange, o fenômeno não existe. Acontece que o fenômeno é um fato, né? E o fato tem em existir, ele só tem esse desiderato, ele só tem esse destino, acontecer, né? O fato não tem outro interesse, não tem aspiração nenhuma, senão acontecer. E acontecendo, ele muda as teorias, muda as visões de mundo, porque as pessoas são obrigadas a olhar para ele. E aí, esses fenômenos que sempre aconteceram passaram a ser encarados a partir da metade do século XIX, que era um século em que estavam surgindo as ciências, né? A física, a química, a matemática, etc. já existia há bastante tempo, mas a sociologia surgiu ali, né? A própria biologia assumiu um nome e uma postura científica ali, era uma disciplina da filosofia. A psicologia era uma disciplina filosófica, no século XIX que ela começou a se firmar como ciência. Então era o século das formações científicas. Por quê? Porque o homem estava com essa postura em relação a todos os fatos da natureza. E já estava indo além da física e da química e das ciências, das tais ciências duras. Ele estava gerando as ciências humanas, ou seja, ele estava estudando o homem, estudando a si mesmo, portanto, e as consequências do homem, como a sociedade, e os anseios de liberdade, tudo isso, estava estudando isso aí também com uma postura científica, com a postura de alguém que está interrogando uma testemunha, que é a natureza. Então, esse fenômeno aí, surgido em Hydesville, perto de Nova York, então no centro da produção cultural americana, despertou interesse porque foi uma forma de tomar contato com esse fenômeno dentro dessa nova postura. Poderíamos chamar uma postura científica, mas pelo menos uma postura de observação, de análise, de testes, né, de experimentação, enfim. E na Europa também estavam ocorrendo naquele momento certos fenômenos, que eram as tais mesas girantes, e alguns abordavam como brincadeira de salão, outros com curiosidade simplesmente, outros vinculados às suas concepções místicas até do universo, e alguns também já começando a observar com uma postura mais científica, né, mais racional, tendendo para o experimental. Aí dizem que os americanos então fizeram um congresso, e desse congresso saiu uma comissão que foi para a Europa para se encontrar e trocar ideias
e verificar as coisas como estavam na Europa. Enfim, a atenção estava sendo despertada para isso no mundo inteiro. Paris, tal como hoje, né, já era um dos centros produtores de conhecimento do mundo. E aí, na Paris de meados do século XIX, havia lá um educador chamado Hippolyte Léon Denis Arrival, que já tinha publicado vários livros na área pedagógica, né, livros de ensino da gramática, de ensino da aritmética, de planejamento do ensino. Tinha feito várias traduções, então era alguém já conhecido no meio cultural, no meio intelectual, e ele teve a sua atenção despertada para esses fenômenos também. E começou aí a estudar mais seriamente, né, a observar, a analisar. Aquele arsenal metodológico, por mais incipiente que fosse, já do positivismo, lhe serviu de instrumento para observar esses fenômenos, para tentar chegar às causas, eliminar as causas que julgasse incompatíveis com a explicação do fenômeno, até que ele concluiu pela existência do espírito. Concluiu que os fenômenos eram produzidos porque por trás do médium havia uma outra inteligência independente, que era o espírito. Isso aí então se tornou para ele uma premissa. A alma existe, sobrevive e se comunica. Ele continuou então as suas investigações a partir dali. Então, se até então ele investigava o fenômeno para descobrir a sua origem, as suas causas, os seus mecanismos, os seus matizes, né, a sua classificação, a partir daí ele passou a estudar com o mesmo espírito do século, né, o seu espírito positivista, ele passou a estudar o espírito, o próprio espírito, e passou a interrogar os espíritos, a verificar as diferenças individuais, né, então passou a classificar mais ou menos os espíritos em tipos, se bem que ele mesmo reconhece, né, nessa classificação que ela não pode ser absoluta e como se fosse passar de uma categoria, né, um espírito, digamos, atrasado, passar para um espírito superior, sei lá, vamos sugerir qualquer categoria aí, tivesse que fazer um teste, né, ser aprovado e tal, nada disso, né? Há uma gradação pequena entre uma situação e outra, claro, porque somos nós todos no nosso contínuo evolutivo. E no nosso contínuo evolutivo nós não saltamos de uma situação a outra, né? Não deixamos de ser o que somos de repente e nos tornamos uma pessoa melhor, muito melhor. Quer dizer, nós vamos melhorando aos poucos, gradativamente. Então, fazer uma classificação, grosso modo, assim, dos espíritos é como fazer uma classificação dos seres humanos, porque é a humanidade desencarnada. E aí, os nuances de diferenciação entre uma situação, uma categoria e outra que nós criássemos, né, seria muito tênue. Mas, grosso modo, você pode fazer uma classificação para facilitar o contato, né, para você conhecer melhor o público com quem você está lidando. Então Kardec fez tudo isso e passou a se dedicar ao contato com essa postura, essa mesma postura do século, ao contato com os espíritos. E do diálogo que ele estabeleceu com os espíritos, resultou o espiritismo, resultou a doutrina espírita. Foi um processo dialético, digamos assim, né? O homem se debruçando sobre o invisível e o invisível respondendo. E a resposta é a doutrina espírita. E, inicialmente, né, lançada ao mundo através do Livro dos Espíritos. O lançamento para os homens, né, o lançamento para o mundo, para os seres humanos, do Livro dos Espíritos, se deu então em 18 de abril de 1857. Hoje surgem novos documentos, com a facilidade que a internet traz de todo mundo digitalizar
os seus acervos, né, as bibliotecas, as universidades, os jornais, todo mundo vai digitalizando aí os seus acervos e lançando na nuvem. E aí quem sabe navegar na nuvem tem acesso a uma porção de informações que antes eram muito mais difíceis. Antes teria que se deslocar até uma biblioteca, até um jornal, até uma universidade, etc., para você encontrar livros, registros de uma determinada época e estudar essa época. Hoje, navegando na internet, você vai muito mais longe do que ia nesse tempo passado, frequentando universidades e bibliotecas, porque elas estão todas na nuvem. Então, nesses novos acervos surgidos, aí surgiu até a notícia de uma proto-edição do Livro dos Espíritos, né? Uma edição zero, vamos chamar. Ou seja, quando Kardec começou, então, como consequência do contato dele com os espíritos, né? como consequência desse diálogo, começou a elaborar o Livro dos Espíritos, ele já ia mandando partes para impressão e ia gerando aquelas provas tipográficas que se usavam antigamente para que se fizesse a revisão e o gráfico fosse corrigindo. E essas provas ele começou também a distribuir para conhecidos, né? Como se fosse equivalente hoje em dia a uma distribuição aí entre pares, né? Para opinar. Então ele começou a distribuir para determinadas pessoas para darem opinião e que fosse enriquecendo a sua obra. E isso chegou a ser abordado numa revista de magnetismo e já chamavam de O Livro dos Espíritos. Então hoje se descobriu essa edição zero do Livro dos Espíritos. Mas a edição mesma, destinada a toda a humanidade, foi em 18 de abril de 1857. Então, aquele professor Rivail coletou todas essas informações, procurou aprimorá-las, entrevistando na época disso aí mais de 10 médiuns em Paris, submetia a uns e a outros, contatava os espíritos através de uns e através de outros, e chegou à confecção desse livro. Não era bem o que nós conhecemos hoje, com 1018, 1019 questões, era um livro menor, de 500 questões, mas é a primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí ele, quando foi lançar, ele lançou, como todos nós sabemos, com o pseudônimo de Allan Kardec. E passou a lançar todos os livros espíritas com o pseudônimo de Allan Kardec, certamente para se desvincular e não contaminar com aquela situação anterior de um intelectual voltado apenas para situações sociais diretas, né? Materiais, diríamos nós. Pois bem, aí todo mundo sabe que em 1860 ele fez então a edição definitiva, já com 1000 e tantas perguntas, que foi a segunda edição do Livro dos Espíritos, e aí sim ele já havia fundado a Revista Espírita, já estava em diálogo com um número muito maior de grupos, já podia submeter as questões e desenvolver o diálogo com um número muito maior de espíritos, pôde chegar àquilo que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos, que ele bem delineia ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, um capítulo muito importante que todo mundo deve ler, né? Quando ele trata propriamente do método que ele usou para codificar a doutrina espírita. Não é um método científico convencional, né? Porque está se tratando de um objeto completamente diferenciado do que já havia sido tratado pela ciência, mas é o método que ele usou, o método de formação doutrinária, que ele chamou de centro de controle universal do ensino dos espíritos, que consistia em verificar o ensino dos espíritos dados no mundo inteiro e aquilo que coincidia, aquilo que poderia ser considerado universal. E aí, então, é o surgimento do Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos é um livro científico? É um livro filosófico? É um livro religioso?
as opiniões se dividem. Kardec às vezes dizia que o Espiritismo é uma ciência, né? Não, o Espiritismo é uma ciência. Em vários lugares. Aqui no começo, lá no... É uma ciência nova, então precisamos de termos novos. Lá no opúsculo que ele fez entre a primeira edição e a segunda do Livro dos Espíritos, que é o que é o Espiritismo, aí ele também diz com todas as letras que é uma ciência. No entanto, na introdução do Livro dos Espíritos, ele escreve, vejam só: a ciência propriamente dita, como ciência, é, portanto, incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto, e seu pronunciamento a respeito, qualquer que o fosse, favorável ou não, nenhum peso teria. As pessoas às vezes estudam bastante o Espiritismo, leem, mas fica na sua esfera de interesse e não leem todo Kardec. Aí não veem que é preciso fazer uma certa hermenêutica, né, para usar o termo apropriado, dessas diversas posições, dessas aparentes contradições. Eu lembro uma oportunidade, há muitos anos atrás, décadas até, porque aí, ó, pode olhar os meus cabelos brancos, na minha idade eu já não falo há anos atrás, né? Eu já tenho que dizer há décadas atrás. Há algumas décadas. Eu li uma vez numa palestra isso aqui, eu lembro de um rapaz que ficou, de certa forma, revoltado. Mas como? Eu não sabia que Kardec era assim, porque a ciência, né, porque o Espiritismo é ciência, e tem que se servir da ciência e tal, e agora o senhor leu isso aí, não quero mais saber de Kardec, porque ele falou isso aí, que a ciência é incompetente para se pronunciar sobre a questão do Espiritismo e não lhe cabe ocupar-se do assunto. Veja só. Então vamos lá, pode procurar, está ali na introdução do Livro dos Espíritos. Aí durma-se com um barulho desse, né? Procure entender, porque logo depois ele até acrescenta algo que é importantíssimo, fundamental, e eu vou tomar a liberdade de até mudar uma palavrinha aqui e depois eu digo qual é. Eu vou adulterar o texto kardeciano aqui na minha leitura. Então eu vou ler aqui, ó. O Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os cientistas podem ter como indivíduos, independente de sua condição de cientistas. Já sabem aí qual foi a palavrinha que eu substituí, né? Cientistas, Kardec disse sábios. É a linguagem da época, né? Os sábios da academia. Hoje não se fala sábio, né? Se fala sábio é capaz do sujeito se sentir até meio ofendido. Então por isso eu substituí aqui por cientista, né? Desculpem a liberdade que eu cometi aqui. Mas o fato é que ele está dizendo que o Espiritismo é resultado de uma convicção pessoal. Ele está dizendo que o cientista pode ter essa convicção, mas como indivíduo, independente de sua condição de cientista. Eu talvez por desconhecer isso aqui, eu já vi muitas pessoas, dentre principalmente aqueles que condenam a religiosidade aí do Espiritismo, né, e se consideram laicos, criticando certos confrades, digamos assim, né, certos espíritas como nós, por serem espíritas no centro, e quando chega lá nos seus laboratórios, nas suas academias, orientando os seus alunos, se tornam completamente materialistas, né? Bom, na verdade, então, eles estão sendo mais kardecistas que nós, né? Na verdade, eles estão mais por dentro de Kardec, porque eles têm o Espiritismo como uma convicção pessoal, exercem isso aí nos centros, mas lá continuam com seus afazeres científicos e acadêmicos, como sempre. Então é questão de entender. Eu quero dizer isso por causa dessa discussão. É um livro científico e religioso. Nossa, se chegarmos aí a briga, acho que vai ficar maior ainda, né? Porque o próprio Kardec
Ele disse que não era religião, afirmou com todos, não é uma religião. O padre lá conversando com ele dizendo, o senhor que está falando que é uma religião? Eu não é uma religião. Mas 6 meses antes de morrer, num discurso lá, em homenagem a Toussaint, né, o dia dos Todos os Santos, então o dia dos mortos, né, o dia finados, porque a Europa junta os dois, né, nós é que separamos para ter 2 feriados, né, um para Todos os Santos e outro para finados, né, nós somos brasileiros. Na Europa é um dia só. E nesse dia, normalmente Kardec fazia uma homenagem aos mortos, né? Afinal, eram os mortos que estavam proporcionando a doutrina espírita. E num desses discursos, o último, né, no último dia dos mortos, no último finados que ele passou conosco aqui na face da Terra, ele tergiversa bastante nessa questão da religião. Basta ir lá ver o discurso. É usado pelos dois lados, né? As pessoas que dizem, não, o espiritismo não é religião. Aqui Kardec disse, não é religião. Não usamos, por que não usamos o termo religião? Porque ia confundir com sacerdócio, com não sei o que, não sei o que lá. E os outros dizem, olha aqui, ele está dizendo, é religião, e nos ufanamos disso. É religião no sentido filosófico. Pronto, então os dois têm argumentos, né? É religião, não é religião. O livro é religioso ou não é religioso? E filosófico? Bom, filosófico é difícil dizer que não é. Que me desculpem os filósofos de carteirinha, né? Os filósofos corporativos, mas já disse um filósofo na antiguidade que não existe absurdo na face da Terra que não tenha sido defendido por um filósofo. E nós tivemos um professor aqui na Federal, o Padre Idéia, que não era um filósofo de carteirinha, porque ainda a corporação filosófica não estava assim tão não estava tão sedimentada a ponto das pessoas tirarem uma faculdade de filosofia e se apresentarem. Eu sou filósofo, né? Me formei em filosofia, estudo filosofia, eu sou filósofo. Não, ainda estavam naquela concepção do Lalande, em que ele coloca essa alternativa aí, mais ou menos como o D, quando fala sobre ser filósofo, e dá essa alternativa, o estudante de filosofia. Só que lá diz, só que isso aí, né, chamar um estudante de filosofia ou um professor de filosofia de filósofo, ele diz só se for na base da gozação. É claro que ele não diz assim de uma maneira grosseira, como eu disse, mas quem quiser vai lá, consulta o dicionário dele e vê como ele disse de uma maneira mais fina, né, uma maneira mais filosófica, digamos assim, mas disse mais ou menos isso. Que chamar professor de filosofia, estudante de filosofia, professor de filosofia, de filósofo, só se for na base da gozação. Então a filosofia é ainda mais ou menos uma terra de ninguém. Mas o que o Padre Idéia dizia? O Padre Idéia, então, era um filósofo dessas antigas. Não era um filósofo que exigia carteirinha, né, registro do Ministério da Educação, para dizer que era filósofo. Ele dizia assim, todo mundo é filósofo, porque todo mundo filosofa. E quem diz que não filosofa, já filosofou para dizer que não filosofa. E com isso ele matava a charada. Então não é difícil classificar como uma filosofia. E o próprio Kardec classificou. Tanto é que ele coloca a segunda expressão, né, a primeira expressão é o título, o Livro dos Espíritos, e a segunda expressão é filosofia espiritualista. E o espiritualismo francês, todos nós sabemos que era uma doutrina mais ou menos definida, né? Começada lá com Mendes de Perrin, na época, pouco antes dele ainda dirigida praticamente pelo filósofo ditador, o Victor Cousin, e tudo indica que Kardec também fazia parte então dessa escola. E também é filosófico porque traz uma ampla visão do mundo, né? Tem uma metafísica abrangente, como deve ser. Mas o fato é que nós poderíamos ficar eternamente discutindo se esse livro é científico, filosófico ou religioso. Eu prefiro dizer que ele é tudo isso e nada disso ao mesmo tempo. Porque ele se insere num novo paradigma. O paradigma
paradigma do espírito. E todo novo paradigma tem dificuldade de se encaixar nos elementos classificatórios do paradigma anterior. Então, tanto o Livro dos Espíritos, que neste mês completa aniversário de lançamento, como a doutrina que ele baseia, que ele fundamenta, não consegue se enquadrar, não consegue se conter nesses departamentos estanques com que nós ainda observamos o conhecimento humano. Ciência, filosofia, religião ou arte, que seja, ele não se enquadra, ele extrapola isso aí. Trata-se de uma nova visão de mundo, completamente diferente. Eu vou explicar por quê. Um novo paradigma. Por que um novo paradigma? Não vamos entrar no mérito e dizer o que é paradigma, basta ir no dicionário, em algum lugar aí consultar. Mas eu quero dizer o seguinte. Na antiguidade, e mesmo no período aí da nossa história mais moderna, predominava em todas as culturas um paradigma teocrático. Todas as nossas ações ocorriam em função da divindade. As festas, as aglomerações, a política, a economia, a guerra, circulava em torno da divindade. Tanto é que os nossos intermediários entre o homem e Deus, o homem e os deuses, que eram os sacerdotes, era uma das classes dominantes. Às vezes o mundo tem recaídas, né? E no momento, pelo menos no Brasil, né? Então, se bem que é uma classe sacerdotal nova, diferenciada, meio não igual à anterior, mas ainda está aí entre os grupos dominantes aí da sociedade. Mas a classe sacerdotal era dominante porque o paradigma era teocrático. Tudo circulava em torno da divindade. E para se fazer qualquer avanço de conhecimento em qualquer área, você tinha que prestar tributo à divindade. Ali pelos anos 500, 600, como já me referi, começando ali com o Renascimento, houve um movimento no pensamento humano que foi direcionando a ênfase dos nossos estudos para o homem. A ênfase foi sendo retirada da divindade e trazida para o próprio ser humano. Então os estudos se voltaram para o ser humano, para os seus direitos, os seus deveres, as suas ansiedades, os seus ideais, etc, etc, etc. Foi o paradigma humanista que nós vivenciamos até hoje. Foi o humanismo. E certas características permaneceram, né? Comportamentais, principalmente. Porque se antes nós derramávamos sangue pela divindade, cada povo tentando impor o seu Deus e defender o seu Deus pelo fio da espada, nós passamos a derramar sangue pelo ser humano, pelo homem mesmo, que foram as revoluções, né? As revoluções libertadoras, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana. Então, o sangue que corria pela divindade passou a correr pelo próprio homem. E esse livro inaugura um novo paradigma, que é o do espírito. A ênfase dada ao homem começa a se dirigir para algo que sobrevive ao homem, que é o espírito. E o homem começa a ser
é encarado como um segmento da vida imortal do espírito. Então esse livro inaugura o paradigma espírita. Por isso que ele não se enquadra nas divisões estanques do conhecimento do paradigma anterior, do paradigma humanista. Talvez seja por isso. Então, ao invés de nos preocuparmos aqui de enquadrá-lo nesse paradigma, porque aqueles que defendem que ele é religião e aqueles que defendem que ele não é religião estão no mesmo patamar religioso, ou seja, ainda estão subordinados à religião, por isso que tem necessidade de dizer que não é. Eu vi uma pergunta até dizendo assim: por que se discute que o espiritismo é religião? Eu respondi: talvez porque seja. Ninguém discute se biologia é religião, né? Ninguém discute se a química é uma religião, a física. Mas o comunismo já dá para discutir, né? Se é ou não uma religião. A psicanálise mesmo, né? Às vezes a gente pode duvidar se não é uma religião. Mas o espiritismo está nessa categoria aí. Só que o espiritismo tem uma posição já bem diferente até dessas duas coisas que eu me referi agora ultimamente, né? Que são voltadas ainda para o ser humano exclusivamente. E o ser humano é muito perecível, né? Nós somos frágeis. O ser humano existe no universo o quê? Será que há 1 milhão de anos? Não, acho que nem tanto. Talvez uns 500 mil anos. Ora, as pesquisas atuais aí dizem que o universo tem uns 15 bilhões de anos, né? Pelo menos o nosso universo, né? Que pode ter existido os outros. Ele pode simplesmente se reciclar, né? Mas o nosso universo teria aí perto de 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos. O que seria 1 milhãozinho, né? Cada um desses 15 você teria que dividir por 1000 para chegar num milhãozinho, em 500 mil. Então nós somos muito recentes na face do planeta e muito restritos, porque nós vivemos nessa faixa aí de uns 10 quilômetros em volta da crosta terrestre. Para descer para os mares, nós já temos que nos preparar, levar junto conosco no escafandro um pedacinho do ambiente que nós vivemos. E para ir para o espaço também nós temos que levar uma cápsula contendo um pedacinho do ambiente que nós vivemos. Porque nós só vivemos nessa faixa aí, menor que 10 quilômetros aí, da nossa ecosfera e da nossa atmosfera. E mesmo nessa faixa, bastante restrita, nós somos muito perecíveis, né? Nós podemos desaparecer por causa do meteoro, por causa do choque de um cometa, por causa de uma intensa atividade vulcânica que venha a ocorrer em todo o globo, ou até por uma pandemia. Olha o vírus, né? Insignificante, pequenininho, invisível até, só visível por instrumentos aperfeiçoados. No entanto, ele pode nos destruir. Nós somos perecíveis. Daí a importância desse contato com a sobrevivência. Porque se trata da mudança de ponto de vista. No ponto de vista humanista, que é muito superior ao teocrático, muito mais importante para todos nós, porque preserva os nossos direitos, melhora o relacionamento entre os homens, aumenta as condições de igualdade, principalmente igualdade de oportunidades a todos os seres, permitiu uma emancipação muito grande do ser humano em geral e individualmente de uma quantidade muito maior de seres humanos que se emanciparam. Se no tempo de Kardec era fácil ele julgar os espíritos pela linguagem e considerar um espírito como um espírito que tivesse uma linguagem superior como um espírito superior, hoje o conhecimento se disseminou tanto que já não é fácil esse julgamento, porque não necessariamente um ser sentimentalmente superior seja intelectualmente superior, né? Então ele pode ter uma boa linguagem, pode nos iludir bastante com a sua linguagem, e pode ser um ser ainda bastante atrasado, necessitado de aprendizado. Então, o humanismo é valioso, mas
é um ponto de vista. É um ponto de vista aqui da matéria. É como se um homem estivesse na planície, olhando a paisagem, e de repente ele subisse numa montanha. Veja como aumenta a visão da paisagem por ele. Então, quando o ser humano toma consciência, começa a verificar a existência do espírito e a verificar que ele é imortal, ele muda o ponto de vista. Porque aí ele pode enxergar as coisas do mundo espiritual. Só que isso não acontece sempre, né? Porque nós, Kardec falou isso também em outras oportunidades, nós amadurecemos intelectualmente, mas demoramos um pouco mais para amadurecermos sentimentalmente. Então, a mente caminha mais rápido que o coração, dizendo poeticamente. E ele até classificou graus dos adeptos assim. Na conclusão, outro texto importante do Livro dos Espíritos, né? Não só são as perguntas e respostas que são importantes, mas a introdução e a conclusão são igualmente importantes. E na conclusão, lá no item 7º, ele classifica os graus dos seus adeptos. Coloca 3 graus. Kardec era ligado nas tríades, né? Porque, por causa do seu espírito celta, e os celtas eram bastante ligados em tríades, eles entendiam o mundo através das tríades. E o Livro dos Espíritos e o Espiritismo adiante é cheio de tríades. E aí a turma fica se batendo ciência, filosofia e religião, que é outra tríade. Mas ele coloca aqui os 3 graus, ou as 3 classes dos seus adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para eles, é uma ciência de experimentação. E esse é o aspecto científico do Espiritismo. Não precisa ser ciência dentro dos rigores aí, metodológicos da academia, dentro das normas técnicas que definem uma ciência, dentro das discussões epistemológicas. É bom até que não seja, né? Para que ser uma ciência como as outras aí, que fica se batendo aí ante as situações criadas pelo próprio ser humano? Existem 6 acepções da palavra ciência no nosso léxico. Em pelo menos 3 ou 4 o Espiritismo se introduz. Mas não importa, não preciso disso. Não acho que preciso. Eu não preciso que o Espiritismo seja ciência. Porque se o Espiritismo se enquadra num outro paradigma, ele está fora dessas classificações. Mas uma coisa nós temos que assumir: ele é experimental. E essa coisa também as outras pessoas que são até contrárias a ele têm que aceitar. Ele é experimental. E aí Kardec coloca até como o primeiro grau dos seus adeptos. E esses graus se acumulam, né? Não é que eu largo uma coisa para fazer outra. Agora eu passei para o 2º grau, não tenho mais nada com o primeiro, agora não. Essas coisas se acumulam. No primeiro estágio, as pessoas se limitam à experimentação. E o Espiritismo é experimental, até hoje. Então, se Kardec tinha a pretensão de que ele fosse ciência, porque ele dava com os fatos, nós continuamos até hoje. Não só com a pretensão, né, mas efetivamente trabalhando com a experimentação. Nós devemos ter aí 4 ou 5 mil centros espíritas no Brasil, e a sua atividade fundamental é a comunicação com os espíritos. E isso aí é a experimentação. As pessoas buscam o Espiritismo para experimentar isso aí. Quer sejam como clientes, né, que querem, através do médium, entrar em contato com seu ente querido, falecido, que é uma experiência, quer seja a própria pessoa. E os centros mais organizados e que procuram democratizar a mediunidade, procuram facultar o acesso à experimentação a todos os interessados. Nós aqui no Centro Espírita Luz Eterna temos o COEM, é um Centro de Orientação e Educação Mediúnica. E o que é o COEM, senão um acesso democratizado à mediunidade? Colocar a experimentação
esse aspecto do espiritismo, que é a experimentação, à disposição de todos os interessados. Você preenche uma ficha de inscrição, dentro das exigências do centro. Você começa com o programa básico de doutrina espírita, começa com o PDE, porque aí adquire noções genéricas de espiritismo, noções básicas, fundamentais, porque você não pode, qualquer coisa que você for fazer, você precisa dos elementos básicos, dos elementos fundamentais. Ao gato. É o home office, né? E a consequência das gravações online. Aí o gato subiu aqui, tive que tirar o gato. Mas, voltando àquilo, então faz o básico no PBDE, depois entra em contato com o fenômeno mediúnico. Todas as pessoas, todos os interessados. Entra em contato e vê, experimenta por si mesmos. Não precisa alguém dizer, não precisa intermediário entre ele e Deus. As pessoas dizem, o Espiritismo diz que não tem sacerdócio, mas tem os médiuns, que são os novos intermediários. Sim. Mas ao mesmo tempo o Espiritismo diz que nós todos somos médiuns, de certa forma. E até os fenômenos ostensivos nós todos podemos experimentar. E o Cohen então nos convida a isso. Nós nos inscrevemos, integramos um grupo, participamos de reuniões de estudos, vamos tomando contato com o fenômeno de forma gradativa, com os elementos básicos de concentração, relaxamento, etc. e vamos experimentando. Ao fim de um curso destes, como o Cohen, que pode durar 1 ano ou 2 anos, dependendo da organização do centro, cada um conclui por si. Um pode dizer, não vi nada disso aí, é só ilusão, não acontece nada. E vai embora, toma o seu caminho. Existem ideias para todos os gostos, existem movimentos diferenciados para seguirmos. Ou ele diz, eu observei nos outros, o fenômeno ocorre, não ocorreu comigo, porque ele tem graus de intensidade, mas ocorre, vou continuar aqui. Ou acaba acontecendo com ele mesmo. Ele aumenta a sua sensibilidade, aumenta a sua visão das coisas, e talvez até consiga vislumbrar ou visualizar o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Mas enfim, ele experimenta. É a primeira etapa. É aquilo que no paradigma anterior nós poderíamos classificar de ciência, de aspecto científico. É essa experimentação que todos têm condições de fazer no Espiritismo. E o segundo grau, ou a segunda classe, são os que compreendem suas consequências morais. Ou seja, é a filosofia. O segundo grau é os que compreendem a sua teoria, a teorização ocorrida em torno dessa experimentação, a teorização ocorrida em torno dos fenômenos. Aí somos nós aí, que estudamos, viramos palestrantes, doutores de espiritismo, criamos os nossos grupos no Facebook, discutimos, demonstramos o nosso conhecimento, Tudo bem, é um estágio, Ao invés de ficar só lá na prática mediúnica, na manifestação, querendo falar com um mortinho recente, ou pretendendo falar com esse ou aquele mortinho, nós já estudamos, nós já procuramos aplicar toda essa situação nova de vivenciar a imortalidade da alma, vivenciar o espírito. Nós tentamos aplicar ela à compreensão de todos os fenômenos, de todos os problemas que cercam o ser humano, ao nosso psiquismo, à sociedade, à política, à economia, aos nossos anseios de liberdade, às nossas aspirações futuras, o que vamos ser depois da morte, etc. Então esse é o segundo estágio. Isso aí é o que nós podemos enquadrar lá no paradigma anterior como filosofia. É um estágio muito importante, é o nosso aí, principalmente agora com as facilidades da internet. Multiplicaram-se os intelectuais espíritas, e tanto, estudam tanto, discutem tanto, que cada um cada um tem o seu personal Kardec,
e defende as suas posições, muitos até arraigadamente, né? Apaixonadamente defendendo as suas posições e tentando isolar o outro, né? Você não é espírita porque você não pensa que nem eu. Resumindo, né? Diz, você não é espírita porque você não pensa como Kardec. Mas, na verdade, é o personal Kardec. Quer dizer, é o Kardec que ele entendeu. Como o outro entendeu diferente, e tudo é passível de interpretação, porque nós somos humanos. A linguagem é um atributo humano, né? Então a linguagem é o nosso reflexo, né? Nós somos a nossa linguagem. Então é claro que nós vamos ter diversas interpretações, e muitos excluem, acham que o outro que interpretou diferente, aí não pode ser espírita. Vai formar lá a sua ideia e tal. Eu que sou espírita. Quando discute, diz, não, mas ó, eu prefiro pensar assim, eu prefiro pensar como Kardec. Só ele entendeu Kardec, não? Os outros não entenderam. Mas não tem problema, né? É essa posição de intelectuais. Mas tem uma terceira etapa. Tem uma terceira classe. Tem um terceiro grau. E Kardec coloca aqui que o terceiro passo, ou o terceiro grau, ou a terceira classe, são os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Todos esses conhecimentos teóricos que nós acumulamos são os que praticam a moral espírita. São os que procuram tomar contato, meditar em cima de livros como o Evangelho segundo o Espiritismo e os aplica ao seu próprio comportamento. Então o terceiro aspecto do Espiritismo, que aí muitos tentariam enquadrar então como religião, eu encaro como uma pedagogia. Claro, também uma andragogia, né? Porque a pedagogia, etimologicamente, se refere à condução das crianças. Mas nós podemos ampliar o conceito de pedagogia, porque nós todos somos crianças, né? E a pedagogia é a arte da educação. Então, esse livro inaugura a pedagogia espírita, que é mais estendida no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? Um trabalho de educação do ser humano. E educação, nos lembra o pedagogo Kardec, né? Não é só acumulação de conhecimentos. Educação é a formação de novos hábitos. É a mudança dos nossos hábitos, de maneira que nós, então, nos desnudamos de hábitos antigos e adquirimos novos hábitos. Mudamos o nosso comportamento. Em relação ao próximo, principalmente, em relação ao mundo, às coisas, e principalmente em relação a nós mesmos. Nós mudamos procuramos transformar os nossos hábitos. Procuramos adquirir hábitos de solidariedade, amor, inclusão, aceitação, tolerância. Essa é a terceira etapa. Esse é o fecho da doutrina espírita. E esse é o objetivo do Espiritismo, como Kardec também disse em outro ponto aqui. O objetivo do Espiritismo, ele disse certa vez, é todo moral. É a transformação do ser humano. Por isso, apesar dele ter classificado como uma ciência, uma filosofia e filosoficamente uma religião, na verdade ele não se destinava a ser nenhuma dessas coisas, no sentido das escolas científicas, filosóficas ou religiosas, que muitas vezes ficam nos armários e nas estantes, com nomes famosos, consultados por eruditos em suas teses, variadas teses, mas se destinava, o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos que ele lançou, então, nesse mês de abril, se destinava a oferecer um instrumento ao homem para a sua própria modificação.
para a sua própria evolução, para que o ser humano transcendesse a sua situação de ser humano e se entendesse efetivamente como espírito imortal, como ser que está além dessas contingências todas e que não pode ser exterminado, que uma vez criado é imortal, livre da extinção que ameaça o ser humano. Tomar consciência disso, dar esse terceiro passo, muda tudo. Muda o ponto de vista com que encaramos o mundo, muda o nosso comportamento no mundo e muda o mundo, porque não mais somos perecíveis. Nós continuaremos, evidentemente, nos preocupando com as situações que nos cercam como seres humanos, mas de um ponto de vista diferente, olhando de uma situação diferente, olhando como quem sabe que essas situações são transitórias, que nós estamos vivendo um segmento da nossa vida universal. Então é esta a posição a que o Espiritismo pretende nos levar. É essa modificação que o Espiritismo tem que fazer em nós mesmos. É assim que nós temos que compreender e abraçar essa doutrina, que nos lança então no paradigma espírita. Bom, eram essas as considerações que nós pretendíamos fazer em homenagem ao Livro dos Espíritos, que aniversaria em abril. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que estejam novamente aqui assistindo a palestra da próxima terça-feira. Um abraço a todos, que Deus continue nos protegendo a todos e até mais ver.